Bom dia para você. Hoje nós estamos aqui na formatura dos treinadores. Um dia lindo, abençoado, né? E hoje começou bem cedo, então já estou aqui fazendo a live com vocês agora. Todos os dias nós temos uma palavra, né? Onde nós fazemos um estudo dos princípios que essa palavra traz para poder guiar a nossa vida. Eu já convido o Espírito Santo para trazer aqui no nosso coração aquilo que Ele quer falar conosco hoje. Bom dia, Luana. Bom dia, Ju. Deus abençoe vocês, né? Então, que Deus venha falar conosco. Já convido o Espírito Santo para falar aos nossos corações hoje. E nós vamos para a leitura de 1 João 5, que diz assim: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio das águas e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. É o Espírito, é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água, o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Já está bem claro isso. É Jesus, 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 Jesus. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer o pecado, não leva à morte, ore e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não se leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob todo o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guarde-se dos ídolos. Então ele vem falando sobre o verdadeiro cristão, que vive em obediência e confiança na vitória em Cristo, que tem Cristo, que tem Deus. A fé em Deus nos dá vitória, nos dá vida eterna. O poder da oração que pedimos segundo a vontade de Deus, nele nos ouvirá, né? Esta confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, primeiro ponto: a vitória sobre o mundo vem da fé em Deus, e não pela nossa força. Jesus, segundo ponto, Jesus é o caminho da salvação. Terceiro, a vida eterna traz segurança. Quarto, a oração é poderosa. Nós temos intercessão. 5, viver em santidade, abandonar o pecado. Princípios cristãos, nós devemos viver com sabedoria e segurança na fé em Deus. Princípios cristãos, viver com sabedoria e segurança na fé em Deus. Então, se a gente pedir algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. É essa certeza que nós devemos ter. Então, para que essa semana, que a vontade de Deus esteja alinhada com a nossa, que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, e que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Amém? É uma semana abençoada, uma semana de Deus, uma semana de grandes coisas, uma semana de destravar e do mover do Senhor. Glorificamos o nome do Senhor pela bondade dEle, pela bondade do Senhor, e nós temos Jesus. Jesus é o nosso Salvador, é aquele que veio para nos salvar. Então, que Deus abençoe sua vida, que você esteja diante das bênçãos do Senhor e que a graça dele esteja sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Fica com Jesus.